Em um mundo em que a intolerância religiosa faz cada vez mais vítimas, faz-se necessário que nos voltemos para as nossas raízes, para conhecer melhor nossa história, avistar as diferenças e semelhanças com outras culturas e entender que não estamos tão distantes de nossos irmãos como imaginávamos. Algumas das maiores religiões da atualidade, o islamismo, judaísmo e cristianismo, compartilham diversos pontos em comum em sua criação, o que faz com que muitos acreditem que elas falam de um só Deus, de uma só verdade, mas de pontos de vista diferentes. Compreendeu? Então, por que elas parecem estar tão distantes uma das outras? Mais do que isso, porque existem tantos conflitos envolvendo estas diferenças. Vamos analisar a origem destas religiões e entender o motivo de elas terem tomado caminhos tão diferentes. Veremos que existem outras culturas que também compartilham tradições semelhantes e como tudo isso transforma a nossa história em algo muito mais complexo do que poderíamos imaginar. Por exemplo, se você é cristão ou pratica alguma dessas outras religiões que mencionamos, é bem provável que você conheça a passagem sobre o dilúvio, não é mesmo? Esta narrativa é uma das mais emblemáticas encontradas no livro do Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. Ela descreve um evento cataclísmico em que Deus decide purificar a terra por meio de um grande dilúvio, inundando-a e destruindo toda a vida, com exceção de Noé, sua família e um par de cada espécie animal, que foram preservados na arca construída por Noé. A história começa com Deus observando a corrupção e maldade crescentes na humanidade. Diante disso, ele decide enviar o dilúvio como um juízo divino sobre a terra. Noé, por ser um homem justo e íntegro aos olhos de Deus, é instruído a construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e representantes de todas as espécies animais. A construção da arca é uma demonstração de fé e obediência por parte de Noé, que segue cuidadosamente as instruções divinas. Após a conclusão da arca, Noé e sua família são chamados a entrar nela, juntamente com os animais que Deus enviou até eles. Então, a chuva cai, as águas do dilúvio inundam a terra por 40 dias e 40 noites. Durante o tempo em que a terra é devastada pelas águas, os ocupantes da arca são protegidos e preservados pela providência divina. Finalmente, quando as águas começam a recuar, a arca chega no monte Ararat e Noé envia um corvo e uma pomba para verificar se a terra seca havia emergido. Depois de alguns dias, a pomba retorna com um ramo de oliveira, indicando que a terra está se recuperando e que a vida pode recomeçar. Mas antes disso, Deus faz um pacto com a humanidade através de Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio como aquele. Provavelmente, esta é a narrativa que você conhece, certo? Mas você sabia que existem outras? Na verdade, há uma versão similar presente em uma das histórias mais antigas, conhecida pelo homem até então, a Epopeia de Gilgamesh. Não existe uma data precisa para sua criação, porém estima-se que seja algo em torno de 2 a 3 mil anos antes de Cristo. Este épico conta a aventura do herói Gilgamesh, rei lendário da cidade de Uruk. Após perder um grande amigo, o rei fica bastante perturbado pela natureza efêmera da vida humana e decide empreender uma busca por respostas sobre a vida e a morte. É assim que ele encontra Utnapishtim, o único humano que obteve a imortalidade dos deuses. É ele quem conta a história do dilúvio sumério para Gilgamesh. Segundo Utnapishtim, os deuses decidiram enviar um dilúvio para destruir a humanidade devido à sua corrupção e maldade.
Os deuses instruíram-no a construir uma grande embarcação para si mesmo, sua família e um par de cada espécie animal, a fim de preservar a vida durante o cataclismo iminente, algo semelhante ao que acontece na narrativa bíblica. Utnapishtim segue as instruções dos deuses e constrói a embarcação, que flutua em segurança sobre as águas, protegendo-o e preservando sua família e os animais a bordo. Após 7 dias e 7 noites, o dilúvio cessa e o homem solta pássaros para encontrar terra seca. Quando finalmente pôde desembarcar, os deuses lamentaram a destruição causada pelo dilúvio e lhes concederam a vida eterna por sua obediência e por ajudar a salvar a criação do seu fim trágico. E não para por aí. Na mitologia grega, Deucalião e sua esposa, Pirra, são os únicos sobreviventes de um dilúvio enviado por Zeus para punir a humanidade por sua corrupção. Eles são instruídos por Zeus a construir uma arca e lançar pedras por cima do ombro, que se transformam em seres humanos para repovoar a terra. No épico indiano do Mahabharata e em textos religiosos hindus, como o Mitsya Purana, há o mito de Manu, o ancestral da humanidade, que é avisado pelo deus Vishnu sobre um dilúvio iminente. Manu constrói uma embarcação e é salvo junto com os sábios, animais e plantas para repovoar a terra após o dilúvio. Da mesma forma que a narrativa do dilúvio está presente nas histórias anteriores à Bíblia, ela também pode ser encontrada nos textos contemporâneos, como é o caso do Alcorão, livro sagrado do Islã. Aqui Noé é conhecido como Nu, que é a versão árabe do nome. Inclusive, esta passagem é considerada uma das mais importantes e é mencionada em vários momentos do Alcorão, especialmente nos capítulos 7, 11 e 71. Segundo a ótica islâmica, a humanidade se desviou do caminho reto e se entregou à corrupção e à injustiça. Diante dessa situação, Deus escolhe Nu como um mensageiro e profeta para advertir as pessoas do seu comportamento desviado e convidá-las ao arrependimento. Ele prega a mensagem de Deus durante um longo período, enfrentando resistência e zombaria da sociedade incrédula. Nu exorta seu povo a abandonar seus ídolos e a seguir o único Deus verdadeiro, Alá. Mas a maioria se recusa a ouvir. Diante da persistente incredulidade do seu povo, o profeta recebe a revelação de que um dilúvio está prestes a ocorrer como um castigo divino sobre eles. Então Alá ordena a Nu que construa uma arca para si mesmo, sua família e um par de cada espécie animal. Ele segue as instruções divinas, demonstrando sua completa submissão e confiança em Deus. Depois do ocorrido, um pacto é firmado entre Alá e Nu, garantindo que algo assim não ocorreria de novo na terra. Além disso, por conta da obediência e da fé do profeta, ele seria agraciado em sua descendência, que iria repovoar o mundo, dando origem a todas as nações existentes. Como podemos perceber, apesar das pequenas diferenças que são determinadas pela ênfase em certos pontos, há diversas semelhanças entre estas narrativas, especialmente entre a história bíblica, comum entre judeus e cristãos, e a oferecida pelo Alcorão. E se você notou bem, ao final da passagem islâmica, há uma menção à descendência de Noé, ou neste caso, Nu. Você sabe quem é o descendente mais proeminente de Noé, segundo estas tradições? Abraão, considerado o patriarca da fé das religiões monoteístas. Por isto, elas são conhecidas como religiões abraâmicas, pois ele é o antepassado comum que cingiu com a adoração dos ídolos
nas crenças politeístas e determinou que o homem prestasse culto a um único e verdadeiro Deus, Javé, para os cristãos e judeus, ou Alá, para os muçulmanos. Vamos conhecer um pouco mais dessa história e entender como e quando ela se diverge, a ponto de criar religiões aparentemente tão diferentes. Abraão, que inicialmente se chamava Abrão, é filho de Terá e nasceu de um povo nômade na cidade de Ur, na Caldeia, atual Iraque. No entanto, como seus descendentes estavam sempre viajando, ele se mudou com sua família para Harã, uma cidade que ficava posicionada na rota dos mercadores. Mas tanto Ur quanto Harã eram conhecidas por serem cidades pagãs que adoravam vários deuses em forma de ídolos, estátuas, imagens, e isto incomodava Abrão desde sua juventude. Este descontentamento em relação às práticas de idolatria são ainda mais evidenciadas nos textos do Alcorão. Segundo as tradições islâmicas, Abrão aconselhava e orientava o povo com frequência, apontando a ironia de se acreditar nos poderes mágicos provenientes de imagens, mas ninguém o escutava. Por isso, em certa ocasião, quando a maioria das pessoas estavam envolvidas em uma celebração, ele entrou em um dos templos e destruiu todas as estátuas, exceto a maior delas, onde pendurou um machado em uma das mãos. Quando o povo retornou e viu todos os seus ídolos destruídos, foram questioná-lo, e ele disse que eles haviam brigado entre si e que a estátua maior decidiu destruí-los. A população, claro, não acreditou, e ele usou a oportunidade para reafirmar sua opinião de que não era possível que aqueles objetos tivessem poderes divinos. Mas o ensinamento não surtiu efeito. Os habitantes da cidade se revoltaram e queriam que Abrão fosse castigado. Por isso, o rei daquela época, que normalmente é identificado como Nimrod, ordenou que fosse construída uma fogueira gigantesca, capaz de ser avistada de grandes distâncias, para que o profeta fosse lançado ao fogo e recebesse a devida punição. A fogueira teria ficado tão grande e o calor gerado por ela seria tão intenso que ninguém foi capaz de se aproximar. Por isso, para jogar Abrão nas chamas, foi preciso usar uma catapulta. Mas, ao contrário do que se esperava, ele conseguiu sair ileso, pois Alá teria ordenado que o fogo fosse frio e seguro para não machucá-lo. A maior parte destes eventos é proveniente das tradições islâmicas ou de livros apócrifos da religião, e não necessariamente estão contidos no Alcorão, mas eles servem para mostrar a ênfase na contrariedade dos ídolos que é típica do Islã. Mas mesmo sem este enfoque, também é possível perceber a revolta de Abrão ao paganismo e politeísmo nos textos judaico-cristãos. É por isso que em todas as tradições, o profeta ouve o chamado de Deus e parte em direção à terra prometida, Canaã, junto de sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os servos e rebanhos que tinha adquirido até então. Este território compreenderia a região que vai do Vale do Egito até o rio Eufrates, isto é, o local onde hoje está o Estado de Israel, a Cisjordânia, Gaza, Jordânia e uma parte ao sul da Síria e do Líbano. Já dá para começar a entender um pouco das disputas que ocorrem por lá, não é? No entanto, ao chegarem lá, perceberam que a terra estava sendo assolada por uma terrível crise que provocava uma fome generalizada. Abrão, então, optou por descer com sua família até o Egito, mas decidiu apresentar Sarai como sua irmã e não como sua esposa, pois temia que o faraó atentasse contra sua vida para desposá-la. Só que a mentira trouxe consequências para a família real, por isso eles foram expulsos do país. De volta a Canaã, Abrão decidiu se estabelecer de forma definitiva na região.
Mas nesta época ele já era um homem muito rico e o lugar não poderia comportar toda a família com suas posses e servos. Por isso Ló se separou do grupo e foi em direção às planícies do Jordão, onde as cidades de Sodoma e Gomorra estavam situadas, enquanto Abrão viajou para as montanhas Hebrom ao sul. Abrão, que já estava numa idade avançada, tinha muitas posses, muitos empregados, muitas terras. Parecia que havia conquistado tudo que alguém poderia ter na vida. No entanto, faltava-lhe uma coisa. Ele e sua esposa Sarai não podiam ter filhos e ele lamentava a falta de um herdeiro. Deus havia prometido a Abrão uma extensa descendência, tão grande quanto as estrelas do céu e os grãos de areia do deserto, mas ele já estava com 86 anos. Por isso, Sarai oferece ao marido uma de suas servas, Agar, para que ele pudesse conceber um filho, o que era uma prática comum na época. Assim nasceu Ismael, o primeiro filho do profeta. Mas quando o profeta estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de muitos. Ele também mudou o nome de sua esposa para Sara, pois ela também seria a mãe de uma grande nação. E mesmo com a idade avançada, Deus permitiu que o casal concebesse um filho, Isaque, e estabeleceu a circuncisão como símbolo do pacto estabelecido entre eles. Bom, até aqui as narrativas do judaísmo, cristianismo e do islamismo são muito similares, mas este é o ponto-chave onde elas se divergem. Para a tradição hebraica, que é compartilhada pelos cristãos, Ismael é despedido para o deserto com sua mãe após o nascimento de Isaque. Por ser o primogênito de Abraão, Deus também lhe concedeu a honra de dar origem a uma grande nação, que são os árabes. Mas a narrativa não entra em detalhes a partir deste ponto. Esta vertente foca no outro filho, Isaque. Depois de Deus confirmar a fé de Abraão, que estava prestes a sacrificar seu filho tão amado por obediência e fé, ele honra a descendência do profeta, assim como havia prometido. Isaque dá origem a Jacó, que é pai das 12 tribos de Israel. As narrativas judaica e cristã permanecem juntas, até o surgimento de Jesus, que inaugura um Novo Testamento e renova a aliança com o povo de Deus através do sacrifício redentor na cruz. O Islã, por outro lado, enxerga a descendência de Abraão através de Ismael. Segundo a tradição muçulmana, depois do nascimento de Isaque, o patriarca leva Agar e seu primogênito para Meca, para habitar o vale, que na época era apenas um deserto árido. Embora tenha deixado Ismael no local, ele sempre voltava para visitá-lo até que finalmente se estabeleceu na região. Foi então que juntos Abraão e Ismael ergueram os alicerces da Caaba, o templo mais importante do Islã. Seguindo a narrativa, chegamos ao profeta Muhammad, um dos personagens mais proeminentes da religião e que é descendente de Ismael, fechando o vínculo dos muçulmanos com o pai das religiões monoteístas. É impressionante, não é? Mas, na sua opinião, o fato de existirem diferentes narrativas em diferentes culturas faz com que elas sejam verdades contadas de diferentes pontos de vista ou confirmam que são mitos criados pelos humanos e reaproveitados para serem difundidos entre as diferentes nações. De todo modo, independentemente de sua crença, é sempre importante aprender sobre outras religiões. Concorda? Dessa forma, podemos enxergar nossa origem comum e fazer crescer a empatia, que é a única coisa que pode contrapor ao ódio e à intolerância, tão proeminentes na atualidade. Certo? Eu fico por aqui, mas vejo você na próxima. Um grande abraço. Tchau.